Bem-vindo à série Modelagem 3D com Blender. Estamos na aula de número 14 e vamos falar sobre as preferências do usuário. Eu já havia falado na última aula que nós veríamos isso, então vamos lá para conferir. Em algum momento das nossas aulas passadas, você viu que o cursor ele desaparecia no limite da nossa 3D View aqui na esquerda, aparecia na direita, aqui na correção, e aparecia na esquerda. Quando o cursor ele atingia o limite lá em cima, ele desaparecia lá em cima e aparecia aqui embaixo. Isso se dá devido a um ajuste que a gente faz nas preferências de usuário. Eu vou mostrar para você agora como é que se faz isso. Acompanhe com cuidado, tá bom? Então, primeiramente, o que você pode fazer? Você vai no menu File, lá em cima, dá um clique, leva o cursor sobre Preferências de usuário, está marcado como User Preferences. Você vai dar um clique em cima também. Nessa janelinha você vai clicar em cima de Input. É esta opção aqui, ó. Pronto. Você percebe que a minha janela ela pode estar um pouco diferente da sua. Ela já tem marcado algumas caixinhas aqui. Por exemplo, simular o terceiro botão do mouse. Eu deixei marcado isso. E o Continuous Grab também eu já tinha deixado marcado também. Tá certo? O que esse terceiro botão do mouse, marcado aqui, vai fazer no nosso teclado? Você se lembra que quando a gente aperta o scroll e mantém pressionado e movimenta o mouse, a gente dá um giro no cenário 3D? Pois é, se de repente o scroll apresentar algum defeito, você vai precisar ter as mesmas funções do scroll no teclado. E assim você vai ter um pouco mais de facilidade para trabalhar com o Blender, mesmo com a ausência do terceiro botão do mouse. Então a gente marca essa caixinha e dessa forma, essa função, que é a função do scroll, passa então para o teclado. Eu vou te mostrar daqui a pouco como é que a gente faz isso. O Continuous Grab, o que ele faz? Quando você está dando uma escalada no objeto ou quando você está mudando de posição o seu objeto, quando o cursor atingir o limite da 3D View, ele vai aparecer no outro lado e você pode então continuar aplicando a escala. Isso vai ajudar bastante, o seu trabalho vai ficar um pouco mais ágil, vamos pensar assim, né? E aí, uma outra modificação que eu faço, eu acho interessante, é o estilo da órbita, quer dizer, é a maneira como você faz para ter uma visão geral sobre o cenário 3D do Blender, que é a nossa 3D View. Aí você tem duas alternativas, o Turntable e o Trackball. E assim, eu prefiro usar o Trackball e prefiro acreditar nisso, que quando você está movimentando o cenário 3D, sabe aquelas linhas de grade que formam um monte de quadradinhos na sua tela? Tenta imaginar aquilo como sendo uma plataforma sobre uma esfera. Quando você aperta o terceiro botão do mouse, que é o scroll, e movimenta o cenário, é como se essa plataforma, que são aquelas linhas de grade, elas estivessem sobre uma esfera. E é assim que acontece a movimentação. E aí nós temos aqui a definição do estilo de órbita. Eu quero que, por enquanto, você marque esta opção, esta também, e Trackball. Terminou de marcar isso tudo aqui, você vai clicar em Save User Settings. É este botãozinho aqui. Apertou esse botão, aí você então pode fechar a janela e essas opções serão consideradas, né? Vou fechar essa janelinha aqui então, porque o meu já estava marcado. Agora eu quero te mostrar como é que você pode fazer isso. Então, vamos imaginar assim, quando eu aperto o botão, o terceiro botão do mouse e mantenho ele pressionado, que é o scroll, né? Ó, apertei o scroll e estou mantendo pressionado. Quando eu movimento o mouse, veja que eu estou movimentando o cenário 3D totalmente. Tá vendo essas linhas de grade meio cinza, bem clarinha? Então, são elas que eu estou falando que é como se fosse uma plataforma em cima de uma esfera. Tá? E esse movimento aqui que você está vendo é o estilo da órbita que nós estamos trabalhando. Aquele estilo que eu apresentei para vocês, ele parece que dá um pouco mais de liberdade para você movimentar o cenário. Você pode ver que você pega no canto, por exemplo, aqui, ó. Eu clico com o botão, com o scroll, né, seguro, e eu movimento o mouse, veja só. Eu deixo aqui, por exemplo. Aí eu posso pegar aqui no canto também, ó.
Eu aperto o terceiro botão do mouse, que é o scroll, seguro e movimento o mouse. Olha lá. E você repara que aqui é como se tivesse uma esfera, né? E a movimentação dessa linha de grade é como se estivesse em cima de uma esfera aqui, ó. Tenta imaginar isso, pode ser que se torne um pouco mais fácil para compreender o que eu estou falando. Tá certo? Vou voltar a visão um pouco mais, né, normal para a gente. Aí você me pergunta, mas e se eu não quiser usar o scroll? Como eu habilitei a terceira, quer dizer, o terceiro botão do mouse, lá naquela janelinha que você mostrou, Fábio, eu gostaria de saber como que eu faço para ter essa movimentação aqui no meu cenário sem usar o scroll. Aí você faz assim. Você vai apertar a tecla Alt e vai manter essa tecla pressionada, ok? Mantenha Alt pressionado aí então. Eu estou segurando Alt aqui no meu teclado. Agora eu aperto o botão esquerdo do mouse e mantenho pressionado também. Aí eu movimento o meu cenário. Olha só. Então, a mesma função do scroll nós estamos usando no teclado. Vou soltar o botão esquerdo do mouse. Vou pegar aqui, ó. Lembrando, eu mantenho a tecla Alt pressionada, tá bom? Agora eu vou apertar o botão esquerdo do mouse aqui e vou manter pressionado também. Então eu tenho Alt e o botão esquerdo pressionado. Vou movimentar o cenário. Veja só que nós temos o mesmo resultado, o mesmo efeito. Aí, veja só. Como nós ativamos a terceira opção, né, do mouse, lá naquela janelinha, você se lembra que quando você usa o scroll e gira ele para frente, você aproxima o objeto? E quando você gira para trás, você tira o zoom? Pois é, o seu teclado também pode fazer essa função. Só que daí, o que você vai fazer? Você vai utilizar a tecla Ctrl mais a tecla Alt, mantenha as duas pressionadas, Ctrl e a tecla Alt. Agora sim, você vai apertar o botão esquerdo do mouse, mantenha pressionado ele também. Quando você manda o mouse para cima, você só arrasta, movimenta o mouse para cima, ele aproxima a cena. E quando você arrasta o mouse para trás, ele afasta a cena. É como se estivéssemos empurrando o objeto para longe, né? Então, só repassando. Se eu quiser usar o zoom usando o teclado, eu posso segurar a tecla Ctrl e a tecla Alt. Eu seguro as duas juntas, né? E aí eu aperto o botão esquerdo do mouse, mantenho ele também pressionado. E aí, movendo o mouse para cima, eu aproximo a cena. E movendo o mouse para trás, eu afasto a cena. Bom, aí tem mais uma função que eu quero passar para você. Se você quiser mudar a posição da cena, né, você vai segurar a tecla Shift mais a tecla Alt, ok? Shift mais a tecla Alt. Mantenha as duas teclas pressionadas. Aperta agora o botão esquerdo do mouse, mantenha ele também pressionado e movimenta o mouse. Vê o que acontece. Olha só, o cenário por inteiro está se movendo. Eu posso soltar o botão esquerdo do mouse e movimentar, né, pegando em outro ponto. Ó. Pego em outro ponto. Então, são essas formas que a gente vai usar para poder estar posicionando o cenário, né? Se eu quiser aproximar a cena, seguro Ctrl mais o Alt, aperto o botão esquerdo do mouse, aproximo, ó lá, segurando Ctrl e a tecla Alt. Aí eu aperto o botão esquerdo do mouse, mando o mouse para cima, ele aproxima, e para baixo ele afasta. Se eu quiser ter uma visão geral sobre o cenário, ok? Usando vários ângulos diferentes, eu seguro só a tecla Alt. Agora sim, segurando a tecla Alt, eu aperto o botão esquerdo, mantenho pressionado e movimento aqui o mouse também. Tá? Então, repassando para finalizar essa parte aqui. Se eu quiser mover o cenário por inteiro, eu seguro Shift mais a tecla Alt. E aí, com o botão esquerdo do mouse, eu clico, seguro e movimento o mouse. E aí eu posso fazer isso aqui. Se eu quiser usar o zoom, eu posso segurar Ctrl mais a tecla Alt. Mantenho as duas pressionadas. Agora, com o botão esquerdo do mouse, eu clico, seguro e arrasto o mouse. Se for para cima, eu aumento o zoom e para baixo, eu afasto o zoom. Se eu quiser ter uma visão geral do cenário por vários ângulos diferentes, eu seguro a tecla Alt. Aí eu clico com o botão esquerdo do mouse, seguro e movimento o mouse. Aí eu posso, então, ver esse objeto por vários ângulos diferentes. Aí eu posso ir pegando em vários pontos, tá vendo? E eu vou movimentando isso aqui. Tá? Agora, só para finalizar.
Depois você faz os seus testes aí também, que é interessante. Cada teste é um caso, né? Eu vou aplicar uma escala nesse objeto aqui. Então, o objeto já está selecionado. Eu aperto a tecla S. A tecla S aciona escala. Olha onde está o cursor. Está bem aqui, olha só. Vou puxar ele bem para fora. Repara que o cursor ele desaparece no limite da tela e aparece do outro lado. Só que aí a escala continua, tá vendo? Aí eu vou lá de novo. E aí eu vou escalando o objeto. Se eu quiser um objeto desse tamanho aqui, eu aperto o botão esquerdo do mouse confirmando. Perfeito. E o mesmo vale para quando eu quiser reduzir o tamanho desse cubo, que é o nosso objeto em questão aqui. S para escala. E aí eu aproximo, olha só, o cursor. Pronto. Se eu quisesse, por exemplo, agarrar o objeto agora, eu posso usar o que? A tecla G, né? Tecla G. Ela agarra o objeto. Eu posso levantar o cursor. Veja só, objeto levantado, ele desaparece lá em cima, o cursor e aparece embaixo. Eu posso continuar, tá vendo? Querendo confirmar essa posição, aperto o botão esquerdo. Caso eu queira cancelar a ação, eu aperto o botão direito do mouse. Tá certo? Então é isso. Na nossa próxima videoaula eu vou falar um pouco sobre um modo de seleção e como que você pode excluir um objeto do seu cenário 3D. Te espero na nossa 15ª aula. Obrigado pela sua atenção. Nos acompanhe em breve. Até lá.